Do meu coração. O empate em um tento. Veja os gols. O primeiro gol do jogo foi do Nacional. Carlão entra na área e Gilson faz a falta puxando o meião do atacante nacionalino. Clesiana que foi em grande número ao Zé Cavalcante. Neto Surubim, um gol. Eu sou Damião Lucena, sou jornalista, radialista e historiador. Acompanho a história de Patos há mais de 4 décadas e, com relação ao futebol, chegou aqui como paixão nacional em 1926 através de José Jorge, que é pai do saudoso médico Olavo Nóbrega, e logo se tornou a coqueluche, até porque as opções de lazer eram muito restritas na época. E aí a prática desse esporte, que começou como amador, passou ao aspecto profissional em 1952, quando efetivamente a principal praça de esportes era o campo do ginásio. O ginásio pertencia ao Colégio Diocesano e Monsenhor Vieira, que era o seu diretor, aparecia como o grande mentor dessa prática esportiva. Então, a partir de 1964, efetivamente passamos a ter um estádio de futebol construído por José Cavalcante, exatamente o prefeito, e que daria nome, inclusive, à própria obra. Algumas particularidades existem com relação ao estádio. Primeiro, antes da construção de arquibancadas e de muradas, o estádio tinha uma outra posição. Quem ia do centro para ele já estava localizado à sua frente. Depois ele teve um novo formato exatamente na época de execução. E outras curiosidades, o Esporte Clube de Patos, por exemplo, ele é de 1952 e o Nacional é de 1961. Os primeiros anos do Nacional era sempre como freguês do esporte e isso só foi mudado efetivamente a partir da inauguração do estádio. Dizem até que o estádio serviu para tirar do Nacional o que seria talvez até algo demonial que haviam colocado dentro daquele contexto da disputa entre torcidas, né? Então, por coincidência ou não, o Nacional, a partir desse momento, passou a ser líder efetivo e chegamos à atualidade, inclusive, como a única equipe que conseguiu ser campeã estadual aqui na cidade de Patos. Hoje, um estádio lotado, por exemplo, aqui no Nacional Esporte com grande presença de público, nós vamos ter pelo menos 70% da torcida nacionalina. Então, o fato que no começo da história era completamente diferente, porque as duas equipes tinham mais a condição, a capacidade de dividir a presença e a preferência do torcedor de Patos. Outra coisa que me chama a atenção ao longo dos anos é o aspecto de como foi distribuída e como se registrou a presença de público aqui no estádio. Eu recordo o estádio José Cavalcante com os 3 lances originais de arquibancada a partir da sua construção, na década de 70. Então, tínhamos essa primeira arquibancada aqui, que denominava-se Arquibancada Sol, onde tradicionalmente ficava a torcida do esporte. Esse local, espaço de arquibancada, onde hoje é uma espécie de tobogã, muito parecido com o projeto que havia no estádio Pacaembu, em São Paulo, um projeto de um estádio municipal pertencente à Prefeitura de São Paulo. Então, naquela ocasião, aqui sempre que havíamos os clássicos, se registrava um Nacional Esporte, era um espaço de arquibancada mista. Porque quem era esporte e não gostava de estar perto do nacionalino, ele vinha para esse lado aqui. Quem era o nacionalino que não gostava de ter um torcedor do esporte secando ele durante o jogo, ele ia para a arquibancada sombra, onde tradicionalmente ficam as cabines de imprensa, e foi feita uma remodelação agora
nesses últimos tempos, enfim, está modificada, mas até pouco tempo denominava-se assim, arquibancada sombra. Grandes nomes passaram pelo estádio José Cavalcante, a exemplo de Garrincha, que veio a Patos, que jogou em Patos pelo Sport em uma partida comemorativa, mas temos também uma curiosidade que inclusive ganhou o mundo, que era exatamente constituída de um time, cujos 11 jogadores era filho de um mesmo casal, de Seu Pedro e Dona Luzia. Seu Pedro, inclusive, também era um atleta, era também um craque de futebol. Foi uma partida comemorativa, quando se assinalava uma das reformas do estádio, que essa equipe atuou diante do Beira Riacho, que era outra equipe formada por ex-atletas de Patos, e para se provar que eram efetivamente profissionais, o jogo acabou empatado em 1-1. Eu sou Machedes Ferreira Leitão, filho de Pedro de Araújo Leitão, meu tio Moacir de Araújo Leitão, de família tradicional de futebol. Moacir de Araújo Leitão, irmão do meu pai, fundador do Fluminense, do Amadorismo de Patos, e meu pai, fundador do Botafogo, do Amadorismo de Patos. Moacir de Araújo Leitão, meu tio, participou da diretoria quando se formou o Esporte Clube de Patos em 1952. Ele participou da diretoria. Nós gostamos tudo de futebol. Meu pai já teve time, como eu falei antes, e criou 11 homens e 4 mulheres, 15 filhos. 11 homens, todos gostavam de futebol, todos jogaram futebol. Então, em 81, o prefeito Dr. Edmilson fez um convite a papai, porque ele fez essa brilhante obra do Estádio Municipal José Cavalcante, como eu falei antes, arquibancada do Sol do Esporte, refletores, gramado, vestiário, arquibancada, tudo mais. Ficou esse brinco aqui que você está vendo, certo? Agora a Nabor terminou de organizar melhor, certo? Então eu vim, a gente sem treinar, sem nada, e a gente fez a preliminar do Nacional contra o Ceará do Esporte Clube. O CEI, Centro Esportivo dos Irmãos, contra os ex-jogadores do Nacional. Ou seja, o Capitão Ribamar, Baixinho, Perequeté, Sabará, Lulu, Dissou, Dinaldo, João Grilo e vários jogadores, tudo craques do Nacional, titulares absolutos. Aqui, a vinda de Garrincha aconteceu no ano de 74, então o Botafogo até 68, 69, a seleção brasileira em 66, mesmo com o Garrincha, já não teve um grande sucesso na Copa da Inglaterra e foi eliminada na primeira fase. Tivemos aí depois o Garrincha entrando na fase de declínio técnico, jogou em equipes não tão qualificadas como o Botafogo da década de 60 e veio fazer esse jogo festivo na cidade de Patos. Então, está aqui ao lado do goleiro Menininho, do Esporte Clube de Patos, também marcando presença ao lado de Marconi, que era centroavante da equipe do Esporte naquela ocasião. Então o Esporte guarda essa presença de Garrincha em Patos como um fato bastante marcante durante a sua trajetória, que começou no profissional, igualmente ao nacional, porque as duas equipes entraram em 65. A partir de 62 e 63, começamos a construir a nossa história, o Clássico Nacional Esporte, que é o clássico dos maiorais do sertão da Paraíba. Que na inauguração eu estava com 14 ou 15 anos, quando o Esporte perdeu para o Nacional na inauguração aqui de 2-1, 2 gols de Dissou, jogador altamente, eu era muito meu amigo, faleceu em 2 anos, é uma pena, né? Foi tricampeão pelo Botafogo da Paraíba, era convidado toda semana para ir para o Santa Cruz, Vasco da Gama, Flamengo, todos os times grandes queriam Dissou, artilheiro nacional. E ele não ia porque ele tinha um emprego bom no banco, apaixonado pela noiva, preferiu ficar na terra dele, ainda foi para João Pessoa, ainda depois, quando terminou, voltou para Patos e faleceu em João Pessoa, de Alzheimer. Meu amigão, um ídolo, um jogador espetacular, Dissou. Esse atleta aqui é o Dissou, um jogador que foi um dos grandes nomes da nossa história também, marcou o primeiro gol no estádio José Cavalcante, a fase semi-profissional do estádio, mas quando já estávamos fazendo parte do calendário do futebol da Paraíba. Isso porque
O estádio foi inaugurado em 64, então após a inauguração em 64, nessa imagem aqui que mostra a inauguração, 29 de novembro, Nacional Sport entram na primeira divisão do futebol da Paraíba no ano de 65 e passam a jogar no estádio José Cavalcante. Então o Dissou tem o privilégio de eternizar o seu nome, marcar o primeiro gol de tantos gols importantes do estádio. Segundo. Você lembra qual foi a primeira trave que você inaugurou? Ali em cima. Aquela trave lá. Aquela dali. Foi que me deu toda a alegria. Era 3, 4 gols eu estava fazendo. Eu sei que tem uma que o Pelé te chamou para ir para fora. Foi, exatamente. Convidou para ir embora com ele. O que o Pelé falou para você? Ele falava que tinha me agradado de mim demais, que eu devia levantar a cabeça e vamos embora comigo, disse, vamos embora. Aí eu digo, não, Pelé, eu trabalho num banco aqui, assim. Aí isso aí digo, rapaz, então fica difícil para você mesmo. Eu cheguei aqui mais Paulinho, que eu fiquei olhando aqui o campo. Eita, saudade. Olhando para trás ali que eu fazia os gols. No meu tempo não tinha esse gramado. O gramado era terra. Aí plantaram as torceiras de capim. O campo era maior, 110 por 90, entendeu? Campo pau do mundo. Aí diminuiu. Era 110, agora está com 90 por 80. Muitas coisas eu fiz no Estádio Municipal José Cavalcante. Eu plantei grama aqui na época da reforma do estádio, acho que em 86 eu plantei grama aqui na época de Miro, né? Mas eu comecei a frequentar isso aqui em 1982, quando eu tinha 13 anos de idade, né? Naquela época nós éramos muito pobres, né? Nós morávamos aqui na barragem do Dr. Otávio e meu pai não tinha condições de dar o dinheiro para me comprar o ingresso. Então eu vinha para o estádio e aqui por trás das cabines de rádio, até hoje ainda acontece, eu vejo essas cenas ainda, né? A gente pulava, não tinha condição de comprar, a gente pulava no poste, se pendurava, descia. Aí eu vim aqui por trás das cabines de rádio para ver, né? Ver e ouvir Adileuson Franco narrando futebol aqui à beira do gramado, aqui do lado aqui. Ele colocava, não tinha as cabines de rádio ainda, era só uma bancazinha e eu vinha, eu pulava, as pessoas pensavam que pulava para assistir o jogo, mas não, era para ouvir Adileuson Franco. E aí eu ouvia a narração dele, ajudava ele ali, botava uma água no copo dele, né? Fazia aquela média, né? E quando eu chegava em casa, no outro dia, eu fazia um microfone de pau e botava uma espuma, amarrava com arame e imitava o Adileuson Franco. Essa é meu início com o Estádio Municipal José Cavalcante. Quando a gente começou aqui, o Estádio Municipal José Cavalcante tinha barro do lado de fora, né? Era no terrão, não tinha cabines para imprensa suficiente. Os colegas que vinham trabalhar em Patos ficavam ao léu, né? Tomando chuva, tomando sol, enfim. Depois das reformas, das modificações, né? Conseguiram fazer esse calçamento ao redor do campo, fizeram novas cabines, colocaram uma nova iluminação, porque se a iluminação caísse, teria que esperar 30, 35 minutos para ela esfriar, para poder voltar a funcionar. Hoje nós temos uma iluminação de LED, né? Nós temos aqui também umas reformas que foram feitas no alambrado, o complemento da arquibancada, temos também parapeito, corrimão, que não existia aqui no estádio. Enfim, muitas modificações para melhor. Claro, a gente espera que continue essas reformas para que ele fique muito bom e bem melhor para receber os torcedores, a imprensa e também os astros, que são os jogadores. Então o José Cavalcante está na história do povo de Patos, está no coração do povo de Patos, faz parte disso e principalmente da torcida do Nacional e do esporte. Futebol você jogava nas peladas na frente da sua casa. A Patos era uma cidade que não tinha nem calçamento, toda a rua era campo. Zé Cavalcante gostava de futebol e eu estou aqui, que papai é fanático de futebol, desde quando começou a escavacão, marcação de alicerce de campo. Papai via todo dia, toda semana visitar a construção do campo. Eu ficava admirado, que eu nunca tinha visto isso na minha vida, nunca tinha visto um alambrado, entendeu? Então foi a festa mais bonita que eu já vi dentro de Patos, foi a inauguração desse campo aqui. Não ficou ninguém de casa, tem os portões abertos de graça. O ministro José Américo foi convidado para dar o toque, o início da partida, o prefeito José Cavalcante. Então foi aquela festa memorável que não sai da minha memória. José Cavalcante tem uma história briosa, né? Majestoso do Belô. Por que majestoso do Belô? Porque temos praça de esportes maior do que o José Cavalcante. O Almeidão em João Pessoa, o Amigão em Campina Grande, mas
o José Cavalcante é a praça de esporte mais charmosa da Paraíba. Você está aqui presenciando uma história de 60 anos e a gente só tem que agradecer. Por aqui nesse gramado já jogou várias equipes, né? Já jogou o Vasco da Gama, o Internacional de Porto Alegre, onde eu tive o prazer aqui de fazer parte da extinta Rádio Panati, que hoje é a Rádio Arapuã. Fiz parte dessa festa com bola nacional de Patos pela Copa do Brasil, com o Internacional de Porto Alegre. Mais de 8 mil pessoas aqui no José Cavalcante, nacional e internacional, aqui pela Copa do Brasil. O majestoso do Belô, a graça dos patuenses. O estádio também sediou grandes eventos aqui na capital do sertão da Paraíba, a exemplo do show de Roberto Carlos, que aconteceu em 1974, dentro de uma promoção levada a efeito pelo Rotary Clube de Patos. O rei veio a Patos e arregimentou um grande número de pessoas que efetivamente já faziam parte do contexto dos seus fãs e gente que veio de todas as cidades da região e até de outros estados para acompanhar esse acontecimento. O Estádio Municipal Zé Cavalcante também foi palco de outros grandes shows artísticos, a exemplo de Zezé de Camargo e Luciano. O Bolinha trouxe toda a estrutura da TV Bandeirantes também para produzir um dos seus programas aqui no Estádio Municipal Zé Cavalcante. Então ele sempre foi uma praça que nos deu referência não apenas na prática do futebol, mas também em vários outros segmentos. Posso lembrar também uma das posses de um dos bispos da Diocese de Patos, como um grande acontecimento que reuniu só da região as cidades que faziam parte da circunscrição religiosa, ou seja, em número de 38, afora todos os convidados que vieram do Brasil, inclusive o núncio apostólico que veio representando o Papa da época. Então, a nossa praça de esportes, o nosso Estádio Municipal Zé Cavalcante, tem uma história que está atrelada a vários segmentos e não apenas a parte do nosso futebol. Da minha época de adolescente, não lembro o ano, acho que na década de 80, 86, por aí. Quem esteve aqui no Estádio Municipal José Cavalcante foi os Trapalhões. Naquela época, o quarteto estava fazendo uma turnê pelo Brasil, pelo Nordeste em especial. E aqui os Trapalhões se apresentaram no show e na sequência eles fizeram uma partida de futebol, entre eles era 4 contra 4. Eu não sei quem eram os 4, não lembro quem eram os 4 que... Não, parece que o Mussu atuava de um lado e o Zacarias do outro e o Didi. 3 de um lado e o Mussu do outro, não lembro. Eu sei que eles formaram aí um quarteto, e esse quarteto enfrentou os Trapalhões. Eu lembro que o Didi fez 2 gols nessa trave aqui, o Zacarias fez 2 naquela lá e o Didi fez o 5º gol. Acho que foi mais ou menos assim, um detalhe, não lembro. Sei que o show aqui foi lotado, o estádio ficou super lotado e logo após, quando terminou o jogo dos Trapalhões e a apresentação dos Trapalhões aqui no estádio, eu pulei esse alambrado ali para tentar chegar perto do Didi, mas aí a segurança não deixou, me proibir e tal. Eu tinha muita vontade de chegar perto, mas não deixaram. A segurança era muito forte, mas foi muito boa a apresentação deles aqui no Estádio Municipal José Cavalcante.